Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com uma convidada que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E mais uma vez aqui no podcast JP Podcast. E eu tô te convidando aqui agora para assistir. Vem comigo, não saia não. Assiste esse podcast até o final e vai aproveitando, dando aquele like, compartilhando com os amigos, com a família. Não esqueça de se inscrever no canal e principalmente acione aquele sininho para toda vez que eu lançar um vídeo aqui você está recebendo. E coloque também o que é que você gosta de escutar, o que é que você prefere de tema aqui, que eu tenho certeza que eu vou estar fazendo podcast te ajudando a esclarecer o que você precisa. Voltando para minha convidada e principalmente para um tema que você já conhece, que é mentalidade de sucesso, eu estou aqui com minha amiga chamada Thaís Requião, né? Olá. Então, Thaís, seja bem-vinda aqui no podcast JP Podcast. Então, desde já eu agradeço pela sua presença. E aí vamos, né? E eu digo assim, tic-tac, tic-tac, fala extraordinário. Diga, Thaís. Ai, obrigada pelo convite, meu amigo. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Olá, né, para a sua audiência. Muito obrigada pelo convite e eu estou aqui para colaborar com o que você quiser. Tamo aí. Isso é muito bom. Como eu falei mentalidade de sucesso, Thaís, a gente estava até conversando aqui mais cedo um pouquinho. Para você, como é a mentalidade de sucesso? E eu gostaria, antes que você pudesse me responder, você fala um pouquinho quem é Thaís, o que é que Thaís faz? Pode ser? Claro. Eu sou Thaís Requião, eu sou advogada, eu sou Master Coach, formada pela Febracis. Eu sou sócia, eu tenho algumas empresas, sou empreendedora, né? Sou sócia de algumas empresas, dentre elas uma empresa voltada para o mercado de formação de jovens advogados em início de carreira. E eu sou apaixonada por pessoas. Uau. A verdade é essa, né? Eu amo pessoas e foi isso que me levou para o caminho do Master Coach, né? De me tornar uma Master Coach. E pensando assim no viés de quem sou eu, isso é muito interessante porque quando a gente pensa em quem somos nós, nos vem muito até a forma como eu me apresentei, né? Em trazer o que eu faço. Quando em verdade, quem eu sou diz muito mais respeito à minha essência, às minhas características. Então, em verdade, eu me apresentei dessa forma porque é a forma que corriqueiramente a gente se apresenta nos lugares, mas eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou esposa, eu sou mãe afetiva, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou uma pessoa de bem com a vida, feliz, certa do meu propósito aqui na Terra e que nasci para fazer a diferença. É isso que eu tenho na minha mente. Eu nasci para fazer a diferença. Uau, isso é muito bom. Dentro dessa mentalidade de sucesso, Thaís, você acha que certas coisas o ser humano poderia assumir sua própria responsabilidade ou colocar na mão de Deus? Olha só, essa pergunta ela é extremamente delicada por algumas razões. Na verdade, porque para muitos isso pode mexer com a fé. Isso. Mas na verdade, se a gente para pensar, a própria fé, ela advém de uma conduta humana. Então, assim, é claro que eu acredito na soberania de Deus. Com certeza. Eu não nego a soberania dele, a intervenção dele em qualquer área da minha vida. Mas eu sei que existem coisas que só dependem de mim. Até porque ele me concedeu uma coisa muito importante que se chama livre-arbítrio. Então, se ele me deu isso, ele me deu a opção de escolha. Claro. E nesse momento que ele me deu a opção de escolha, ele também me deu sugestões de comandos. Então, por exemplo, ele lá em Romanos me deu a dica, renove a mente. Renove a sua mente todos os dias. Perfeito. Né? Isso através do apóstolo Paulo. Depois ele veio também e disse, olhe, eu estou aqui disponível para te dar uma vida em abundância, mas eu preciso que você tenha raízes. Raízes muito bem fincadas, muito bem alicerçadas, para que você dê bons frutos. E esses frutos, quem vai dar? É você. Cabe a quem? A você. São os frutos do amor, da paciência, da amabilidade, né? E enfim, dentre outros tantos que ele coloca pra gente lá em Gálatas 5, salvo engano. Gálatas 4 é Gálatas 5. Então, assim, eu acredito na soberania de Deus. Eu acredito na intervenção dele. Mas eu sei que ele me fez livre para ser o que eu quiser ser. Que a graça dele, ela abunda. Né? Ela é super abundante. E ela está disponível para mim. Mas é preciso que eu trabalhe com ações, exatamente, com as ações necessárias que eu preciso ter a partir do comando dele e a partir daquilo também que eu desejo para mim, para poder alcançar o que quer que seja, né? Porque tudo
tudo é possível ao que crê. Com certeza. Eu te fiz essa pergunta porque as pessoas, em vez de assumir suas responsabilidades, eles gostam de terceirizar o seu serviço, o seu sucesso, a sua vida, o seu bem-estar, o seu abundar, né? Então, assim, e não só quando a gente pensa em relação a Deus, mas a gente vê também isso. Quantas pessoas não querem fazer as coisas porque quer que o marido faça, quer que a esposa faça, quer que o filho faça, quer que um parente faça, quer que o governo faça. E aí é onde eu estou puxando essa mentalidade de sucesso para dizer assim, o que é que eu estou fazendo para melhorar a minha própria vida? Então, Thaís, você disse que você também é professora? Sou professora também de Direito. Uau. Sou professora de graduação e pós-graduação. Que maravilha! Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa sua vida como professora, nessa parte acadêmica, o que é que você acha dessa nova formação agora? Esses espíritos, esses seres humanos do século XXI, o que é que você acha que eles estão sempre comunicando? O que é que eles estão modelando? Olha só, vou trazer aqui uma regra que até depois da minha formação em coach, eu levo muito isso para a sala de aula, né? Que é a regra do 10-90. 10%, na verdade, é o que acontece a você. 90% é o que você faz com que lhe acontece. Então, é claro que as circunstâncias da vida, governo, né? Não vou adentrar questões políticas, mas enfim, governo, problemas de inflação como a gente está vivenciando agora, questões de saúde, isso chega para mim, para você, para todo mundo. Exatamente. A questão está em o que eu faço com essas informações. Então, essa regra do 10-90, com essas informações e com essas circunstâncias, ela é muito importante para que a gente entenda que existe uma circunstância e eu analisar. Opa, eu estou aqui diante de de uma dificuldade financeira. Eu vou ficar parada, orando, esperando que Deus mande a provisão. Não, meu amor, ele manda você ir atrás, vá atrás. Ou só pensando na dificuldade ou na dívida. Ou focando no problema, que aí é que não vai resolver mesmo, porque onde você foca, expande, né? Então, assim, o que eu entendo e é o que eu levo também muito para a sala de aula e para os meus alunos é que eles já comecem a vida deles, inclusive a vida deles acadêmica, com base nisso. Né, com base em não atribuir as circunstâncias. Mas é porque eu sou cheia de filho, tenho um marido que chega todo dia bêbado em casa, não consigo dar conta de estudar e de tirar uma nota boa. Dá conta. Tem jeito. Qual é o jeito? Não sou eu que vou dizer, é você que vai adequar a sua vida. Posso te dar sugestões. Mas o que eu não posso é fazer uma intervenção direta na sua vida. Então, assim, você vai se tornar aquilo que você plantar. Isso vai ser inevitável na sua vida. Então, assim, o aluno que, por exemplo, já chega em sala de aula, já se imaginando, né? Num contexto em que a advocacia é muito difícil, a advocacia não tem jeito, já é difícil, já chega no primeiro semestre pensando na prova do OAB que acontece hoje a partir do 8º. Ele já está comunicando Ele já está comunicando, já está trazendo à tona os medos, já está se paralisando, ele já está comunicando, né, a incapacidade dele, né? Que vai inevitavelmente repercutir nos comportamentos dele, e ele já vai, toda vez que se deparar com um livro e com a necessidade de estudar, se restringir, né? Ficar ali paralisado, temendo a bendita da prova da OAB que vai chegar só a partir do 8º semestre e que você pode fazer ad eterno. Sofrendo, né? Por antecipação. Exatamente. Então, assim, desde aquele primeiro momento, é você já pensar no que você está plantando, né? No que no futuro, obviamente, você vai colher, mas você começa a plantar agora, que ninguém planta hoje para colher amanhã, não dá tempo. Né? Não dá tempo. Calma, tem uma jornada, é um processo. Agora, ao longo desse processo, quais são as ações que você está adotando para você poder ter o sucesso que você almeja? É indo para a faculdade todos os dias atrasado? É faltando aula? É não estudando e pegando resumo? Ou ouvindo videoaula no YouTube? Cada um é cada um. Cada um é livre. As pessoas são livres para escolher. Perfeito. Agora, no futuro, vão ser colhidos os frutos disso, né? Inevitavelmente. Porque tem muita gente que acaba não lembrando dessa situação e é mais fácil, né, atribuir essa responsabilidade para alguém. Quando você fala, Thaís, desse plantar, né, o que vem na minha cabeça, fazendo analogia, e é legal, se a gente pegar qualquer sementinha, a gente vai ter que botar onde? Na terra. Isso. A gente bota lá, o terreno tem que estar úmido, e ela tem que ter aquela quantidade de sol, a quantidade de sombra necessária. Tem que ir regando, alguém tem que ir lá para regando, então ela espera a chuva também. Exatamente. E aí a gente sabe que ela começa
a germinar. É. E quando ela começa a germinar, ela não nasce para fora. Não é isso? Olha que coisa linda. Isso mesmo. Ela começa a nascer para dentro da terra. As raízes não saem para fora. Primeiro as raízes. Foi o que você falou nesse instante em relação a Deus e o que Ele quer da gente, né? Que a gente finque raízes e que a gente começa a buscar essa parte. E raiz é o quê? Interno. Olha que coisa maravilhosa. Sensacional. Se você muito plantar bom. uma sementinha num local de vidro e você for visualizando, você começa a perceber que as raízes começam a sair, que aquela coifa, que aquela pontinha da raiz, ela vai se multiplicando. Sim. E para pegar os nutrientes necessários até que venham as primeiras folhas, né? E aí começa a sair o caule e aquela planta começa a se desenvolver. E a frutificar. A frutificar. Então, assim, olha que analogia, a coisa mais linda. E é uma coisa que todo mundo faz. Qualquer pessoa pode pegar um carocinho de feijão e plantar. E vai perceber que ele não nasce as raízes para cima. Ele vai nascer para baixo, ele vai se fincar e vai depois prosperar em relação a ele. Então, assim, quando a gente traz para o ser humano, a gente percebe que o ser humano ele precisa também seguir o que está na Bíblia e dizer assim, olhe para dentro de você. Então, assim, quer crescer, cresça para dentro primeiro. Olhe para dentro de você. Busque dentro de você. Aí depois que a gente vai trazer para fora. Exatamente. Né? Que tem uma frase que eu sempre até utilizo aqui que diz assim, se você quer mudar algo, mude o seu interno para depois você mudar o seu externo. O externo não pode refletir no interno. É o interno que tem que refletir no externo. E é maravilhoso quando a gente começa a perceber isso e essa mudança, não é isso? Que cai muito bem dentro da sua fala, né? E é isso que você está falando, assim, o que é esse interno? Vamos agora para o momento pró, né? Isso. E o que é o interno? O interno é justamente os seus pensamentos, os seus sentimentos, Perfeito. né? E aí, obviamente, isso vai... Suas cobranças. E que vai... inevitavelmente reverberar na forma como você vai se comportar. Isso. Então, o interno, o que é que você está aqui Pensando, alimentando, o que é que você está aqui sentindo. alimentando, para você poder se tornar aquilo que você deseja, enfim, ter o sucesso que você almeja. E isso aí vai o quê? Comunicar. Tudo começa pela comunicação, verbal e não verbal. E aí, pegando só um gancho aí do que você está falando, teve uma frase que eu ouvi esses dias. Eu até dei uma pesquisada aqui rápida e eu achei que, na verdade, é um provérbio oriental. E nesse provérbio oriental, ele diz o seguinte, que eu acho que é muito, muito o que a gente vive hoje. Na verdade, os orientais, eles são muito sábios, né, em muitas coisas. Ele diz o seguinte, homens fortes criam tempos fáceis, né, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Uau! É por isso que a gente percebe que a cada jornada da vida, muitas vezes até de uma nação, né, que passou por uma guerra, que passou por uma situação delicada, por uma epidemia, né, uma pandemia como a gente viveu agora, a gente consegue o quê? Né, ser uma fênix, né? Se ressurgir das cinzas. Mas isso tudo não é todo mundo que consegue. Né? Não é à toa que a gente tem aí pessoas que estão, infelizmente, fruto aí dessa pandemia, descendo ladeira abaixo, com questões emocionais muito fortes, né? Com problemas emocionais muito enraizados que não são de hoje. A gente sabe disso. Isso. Né? A neurociência só potencializou. Explica, só potencializou em virtude das circunstâncias. Exatamente. E aí é o quê? Se apegar e focar nas circunstâncias. E o que é que está comunicando para poder isso reverter? Então, peraí, vamos começar do começo, literalmente. E qual é o primeiro passo? Número 1, autoconhecimento. Sem autoconhecimento, sem o olhar para dentro, para que as minhas raízes, como você usou muito bem essa metáfora, elas estejam muito bem fincadas, para que eu consiga me nutrir dos nutrientes, enfim, vai ficar assim, né? Me nutrir do que é necessário para que eu possa crescer, me desenvolver e finalmente frutificar. Porque o que a gente percebe hoje em dia, e que eu acho que é uma questão, é que está virando muito modinha falar algumas coisinhas. Por exemplo, transbordo. Todo mundo fala em transbordar. Vamos transbordar, tem que transbordar na vida do outro. Meu amor, você só transborda quando o copo está cheio. Se o copo não estiver cheio, não vai transbordar. Isso aqui não tem como transbordar. Então, é preciso que você se encha primeiro para que, enfim, se consiga transbordar. Então, as pessoas querem muitas vezes, hoje em dia, pular a jornada, o processo, para já chegar no sucesso, não parando para pensar que existe o quê? Uma jornada. Perfeito. Existe uma jornada. E uma jornada que começou lá atrás, no primeiro plantio, numa comunicação, num pensamento, num sentimento e que está reverberando no hoje. Né? E que quando a gente para analisar um indivíduo, um ser humano,
a gente sabe que o ser humano ele não se materializa. Pelo menos como humano mesmo, a gente primeiro precisa de um homem, de uma mulher, uma inseminação artificial, mas que tem que ter essas duas células, o gameta masculino e o feminino. Uma gestação para que ele possa surgir. Quando ele surge, quem vai criar é papai, mamãe e o responsável. Não é isso? E nessa situação vai incumbir nele tudo que ele vai se desenvolver e tudo que ele vai acreditar. Principalmente em relação às suas crenças, em relação a Deus, em relação a dinheiro, em relação à sociedade, em relação a ele mesmo, em relação ao outro. Então, assim, a gente vê que já houve um plantio. Sim. E que vem não só acrescentando aí, que vem não só do que é transmitido a título de educação, vamos chamar assim, mas daquilo também que ele está ali, como criancinha, observando, vendo, Perfeito. E se repetindo e acontecendo, e entendendo que aquilo ali enquanto uma verdade. Porque é um serzinho que está se desenvolvendo. Nem o córtex frontal dele ainda foi fechado, né? Então, está se desenvolvendo. Então, aquilo ali está entrando, né? Siga. Há um plantio, como você falou. E aí vai ter um momento também dessa colheita. Então, hoje a gente percebe que a situação dos nossos filhos não está boa, a gente tem que olhar qual foi o plantio. Exatamente. O que foi que eu plantei em forma de pensamentos, de desejos, orientações, de cuidado, de amor, de quantas mães estão por aí que eu já escutei mãe falar que esse menino é um inútil. Então, já lançando palavras. Exatamente. De maldição se acha dela. que ele é um inútil, imagine ele escutar da própria mãe, ou escutar do próprio pai, ou de alguma pessoa que ele ama, que ele é um inútil. Ele vai crescer com a crença de incapacidade dele limitadíssima. Exatamente. A possibilidade dele realizar, de realização dele, vai ser ínfima. Porque ele já vai se ver como inútil, como um burro, já vai estar ali, tendo ali constantemente alimentado o sentimento de frustração, né? E aí vai virando aquilo ali só uma bola de neve. Com certeza. Na vida desta pessoa, que quando adulto, só vai entender quando revisitar a infância o que foi que aconteceu. E o pior de tudo com essa pessoa, eu estou dizendo porque eu escutei, não era uma pessoa assim que a gente pode olhar que teria dizer assim, não tem nenhum estudo. Não, uma pessoa com graduação, pessoa que tinha terminado de fazer um mestrado na área de educação e ao mesmo tempo tratando o próprio filho como um inútil. Então, assim, é aquela situação, o que é que estamos plantando? E depois, quando vem a colheita, a gente reclama, a gente quer responsabilizar alguém, ou de repente até o próprio filho. O filho tem uma responsabilidade porque a vida é dele, mas assim, a gente como pais, qual seria a nossa responsabilidade? Voltando a um ponto bem interessante do que você vinha falando, em relação... Eu vi a situação também da gente servir, né? É bem interessante quando a gente fala em transbordar. Qual foi a outra palavra que você usou? Foi transbordo? Foi transbordo, Isso de transbordar... Né? Aí veio na minha cabeça também que, assim, se eu quero transbordar, é como você falou, eu tenho que estar cheio, e cheio de coisas boas para eu chegar até o outro, né? Porque eu não posso jogar o meu lixo no outro. Eu acho que ele não merece. Ninguém merece. Mas tem muita gente por aí que faz isso, né? Exato. Eu falo sempre de uma metáforazinha do caminhão de lixo. Isso. E aí, quando chega alguém também, ou algum vampiro emocional, ou também. Alguém com caminhão de lixo que quer depositar na minha porta, eu digo, opa! Pega aqui, amigo. Isso é seu, viu? Pegue, leve, porque não é meu, não. Não me pertence, não. Leve o seu caminhão aqui, porque uma outra metáfora que a gente pode usar para isso também é o da mochila, né? As pedras. Exato. Né? Tem pessoas que estão carregando fardos que não são delas. Né? Assumindo lugares... Situação de família, que não dos as outros. Pertence, simplesmente por não... entender que a autorresponsabilidade, ela tem uma máxima por trás das 6 leis da autorresponsabilidade, que é o de você entender que mudar o outro eu não consigo. Exato. E do mesmo jeito, aí eu vou fazer um adendo, né, a essa colocação de Paulo Vieira, um adendo meu, e dizer o seguinte, que não é só eu não conseguir mudar o outro, eu não consigo mudar o outro e eu não tenho que assumir o outro. Também. Eu posso colaborar, eu posso sugerir, eu posso ajudar. Mas existe até um limite para isso, porque eu posso até mesmo, achando que eu estou ajudando, estar atrapalhando o crescimento dessa pessoa. Perfeito. Dentro disso, eu vou voltar depois para o transbordo, mas a gente vê que eu posso contar a historinha da borboleta, né? Você já ouviu falar?
que, por exemplo, a lagarta, ela se alimenta das folhas, chega um momento que ela mesma cria seu próprio casulo, e aí ela tem um período no casulo dela. E passou uma pessoa e viu ela tentando sair do casulo, pobrezinha, deixa eu ajudar ela. E aí foi lá, rasgou um pouquinho o casulo, fez com que ela saísse, ela saiu, Não botou tava pronta. ela em cima de um local, assim, de uma superfície. E aí o que foi que aconteceu? Ela se secou, mas ela nunca mais voou. Não virou uma borboleta que pudesse voar. Porque o esforço que ela tinha que fazer de dentro do casulo para ela poder sair era o que ela precisava para depois esticar as asas dela, para ela bater as asas. Pois é. Então, assim, para depois ela conseguir alçar voo. Então, assim, quando a gente faz algo assumindo a responsabilidade da vida de alguém pra gente, e a gente tá pensando que tá ajudando, a gente tá prejudicando essa pessoa. Porque, assim, ela é tão ser humano quanto você. Então, assim, ela é tão ser humano quanto eu. Então, assim, se eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, por que você não tem que ter sobre a sua? Porque eu tenho que ser responsável pela sua vida. Se a vida é tua. Então, assim, que ficha cai para você nesse momento? Que chave você vira para aquele filho, para aquele marido, para aquela esposa, para aquele irmão, para aquela mãe, para aquele pai? Que muitas vezes a gente acaba assumindo responsabilidade e a gente acaba tendo para nós mesmos uma carga emocional muito grande. Então, assim, acabou essa era de muitos pais terem filho para depois, quando eles estiverem idosos, a gente criar eles. Então, assim, sabe por que não dá certo? Porque cada um tem que estar no seu quadrado. Então, assim, a função de pai é de pai e de filho é de filho. Eu nunca posso ser o pai do meu pai. Eu nunca posso ser a mãe da minha mãe. Mas eu posso ser o filho, ajudar, orientar, mas não dentro do papel. Dentro do meu papel como filho. Não, de honrar também. Exatamente, de honrar também. Então, assim, mas tem casos que a gente quer ser o pai do nosso pai, quer ser a mãe da nossa mãe. E o papel está invertido. E se está invertido, vai ter o quê? Uma dor, vai ter uma disfunção e vai acontecer o quê? Vai acontecer um problema emocional. É o que eu vejo muito assim dentro da minha área do direito, falando um pouco sobre algumas das minhas experiências. Eu advogo também muito na área de família, né? De família Legal. E sucessões. E não são raras as vezes que eu me deparo com situações, infelizmente, de violência, né? De violência doméstica. E dentro dessa violência, a criança assume, a criança mesmo, porque eu estou falando de 12 anos, né? No máximo um adolescente, 14 anos, 15 anos, mas 12 anos, 9 anos, que assume o lugar de gestor de uma casa. Imagine o peso. Porque o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, é ele que cuida dos irmãos, providencia esquentar o almoço, né? Ou é ela. Muitos da nossa idade hoje já viveu isso. E aí isso e ainda são continua, abusos, né? Claro que a gente não, cada um tem a sua forma de educar, né? De no seu âmbito doméstico, familiar, estabelecer regras de educação. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do excesso, daquilo que ultrapassa o limite. Vai virar dor. Exatamente, para que no futuro esta criança de 12 anos, o que é que ela entenda sobre a vida, né? O que é que essa criança de 9 anos, de 7, né? Eu tive uma cliente, por exemplo, que essa situação é bem delicada, sem querer polemizar, mas enfim, que a filha dela foi abusada do próprio pai, no caso do marido dela, né? Meu Deus. A criança foi abusada e esta mãe, ela foi excluída do universo religioso, digamos assim, que esta família participava. Porque era num determinado contexto tão cheio de regras patriarcais, né, tão cheio de regras de estrutura familiar, no sentido de lugar de mulher, lugar de homem, que chegaram a culpá-la, né, pelo que havia acontecido. Não que eu não entenda sobre isso, lugar de mulher, lugar de homem. Eu entendo sim, né? Meu mestrado, inclusive, foi em gênero, foi para falar sobre papéis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que esta criança que passou por isso, ela foi, junto com a mãe, excluída de uma comunidade religiosa que ela fazia parte, que ela cresceu ali, ela, né? E que agora ela está crescendo, entendendo, sabe-se lá como isso está sendo, né, transmitido para ela, mas crescendo, entendendo que é possível que ela compreenda aquela situação como culpa dela. Né? E a culpa dela vai se transformar em várias situações. Pois e isso é muito complicado, isso é muito delicado. É claro que é algo que a gente também não pode
não pode banalizar de falar que não acontece, porque infelizmente acontece. Não é à toa que a lei está aí para poder tentar, né, favorecer e tentar minimizar os efeitos ruins, tanto para pai quanto para mãe e afins, e especialmente as crianças. Mas eu acho que o que é mais importante aqui a gente olhar é para que são muito complexos os contextos. São muito complexos os contextos familiares. A gente tem, né, acesso a muitas pessoas na nossa atividade, a minha como advogada, mas ainda tá como coach, há intimidades e a gente percebe o quanto tudo começou com um plantio lá atrás para esse bebezinho, para essa criancinha, e como isso acabou, né, repercutindo na vida adulta. Com certeza. Né, de paralisar, trazer fraturas emocionais, não conseguir ir adiante, viver até mesmo muitas vezes à base de medicamentos, enfim. São muitos os contextos. E às vezes são graves, como esse que eu acabei de dizer, mas às vezes são banais. É só uma criança ouvir todo dia que ela é burra. Exatamente. Do pai e da mãe. Você é burro, você é incompetente, não consegue tirar uma nota boa. Tirou 10 ao invés de comemorar. Ai, que bom, você tirou 10, que maravilha. Não fez nada. Não fez mais do que a sua obrigação. Sua obrigação. Oi? Sabe? Então, isso tudo, né, tem repercussão. Perfeito. Tem repercussão. Voltando naquela história de transbordar, de transbordo, eu vou contar uma história aqui assim que é bem legal. Aí disse que um rapaz, ele estava andando e de repente ele chegou no local para tomar um café. Desse que você pede, já sai, né, o estilo Estados Unidos. E aí ele chegou no local, aí pediu café. Só que ele estava num dia tão bom, assim, feliz, ele disse assim, e viu que atrás tinha um carro com uma mulher, né? Ele disse assim, eu vou pagar o café dessa mulher. E aí chegou, fez assim, ó, eu quero 2 cafés. Um é para mim e eu já vou deixar pago para essa senhora que tá aí atrás. Diga a ela que foi eu que deixei, tá pago. Já sei onde você vai chegar. No meio, vá. Aí o que acontece? E assim ele saiu. E quando ele saiu super feliz, né? Ele saiu feliz, ele saiu assim maravilhado. E aí a mulher veio atrás, recebeu o café, provavelmente ela também ficou muito feliz, né? Acrescentando, um outro estava em um hotel e estava num café da manhã. Aí o que foi que ele fez? Ele tinha mais ou menos uns 5 anos que a mãe dele tinha falecido. E ele falou assim, nossa, eu ia ficar muito feliz se minha mãe estivesse aqui para tomar esse café comigo. Mas que pena, né? Ela não tá. E aí, olhou, tinha 3 mulheres assim. E aí ele falou assim, será que eu convidasse elas para tomar um café comigo? Será que elas tomariam no lugar da minha, como se fosse minha mãe? Ou elas mesmas, né? Eu ia ficar muito feliz. Vou, não vou. Aí o ego ficou, né? Fala, não, ela nem vai querer tomar café com você. Vou ter coragem, vou lá. Aí chegou, disse assim, boa tarde, tudo bem? Ou bom dia? Bom dia. Meu nome é fulano de tal, né? E minha mãe faleceu tem 5 anos e eu senti dentro de mim um desejo de convidar vocês para tomarem um café comigo. Vocês topam? Aí disse que um olhou para a outra assim e dentro dessas 3 teve um que levantou, chegou até ele e falou assim, eu aceito tomar um café com você, meu filho, porque você sabia que eu tinha um filho igual você, dessa mesma idade. Uau. E ele morreu tem mais ou menos 3 anos e era mais ou menos a sua idade. Aí os 2 se levantaram, se abraçaram e aí choraram e depois eles tomaram café, né? Quando eu conto essa história assim, você sentiu alguma coisa, Thaís? Eu vejo assim que nós somos muito cuidados, assim, por Deus, né? Então, na primeira história, eu achei que fosse ter um outro final, tanto que eu falei assim, eu acho que eu já entendi o que é que você vai falar, porque olha como são as coisas. Então pode falar. Na primeira história, que o rapaz pagou o café para a moça, eu achei que você fosse abordar da seguinte maneira, ao invés dela receber e ter ficado feliz, eu achei que o final da historinha fosse, opa, recebi o café, não quero não preciso que ninguém pague nada para mim, né? Eu achei que você fosse ativar aí questões que envolvem a chamada crença de merecimento. Que tem ou pessoas... da mulher guerreira, né? Exatamente, batalhadora, não tem que ser do meu esforço, do meu dinheiro, eu não posso receber nada.
Então, assim, do não merecimento mesmo, né? Daquelas pessoas que entendem que tudo tem que vir com muito sofrimento, com muita dor do seu próprio suor, do seu próprio suor, do seu próprio esforço, e nada pode vir de uma forma gratuita do outro, né? De como receber aquilo. Os presentes que a vida então, nos dá. Que bom que essa outra, a gente não soube do final dela. A gente presume que ela recebeu com alegria e com felicidade. Uhum. E para ele, bastava ele fazer quase que uma doação. Só a ação para ele, de um servir, abre aspas aí, né? De um servir, de dizer assim, eu quero pagar o café daquela pessoa ali, nem conheço, mas eu quero servir aqui, ó. Tchau. Foi o que ele fez. E foi embora, exatamente. Então, para ele, aquilo ali já basta, não precisa saber do outro. Já tem outras pessoas que o servir, ela vem com digamos assim, com outras aderências, né? Então, assim, ele quis convidar aquele grupo de senhoras para poder tomar o café com ele, tendo em vista, né, uma dor que ele tinha. Sentiu naquele momento o convite e uma outra, né? Uma outra senhora, aquela que se prontificou a tomar o café com ele. Foi um momento que eu falei, de um cuidar que aí, às vezes, tá lá em cima, né? E para ele não bastava simplesmente pagar um café ou dar um café para aquelas 3 senhoras como se a mãe dele fosse. Não, ele precisava de algo mais. Ele precisava do contato. E isso fala muito sobre as linguagens, né, de amor. Exato, né? As perfeito. linguagens de amor. Então, tem pessoas que precisam de validações, tem pessoas que precisam de presentes, tem pessoas que precisam de toque. Tem pessoas que precisam de tempo de qualidade. Então, esse segundo rapaz, por exemplo, ele só precisava do tempo de qualidade. O primeiro rapaz, ele só queria transbordar o amor dele, servindo, de que maneira? Dando um presente para uma pessoa que ele nem conhecia. Então, ao meu ver, diante das duas histórias que você contou, eu acho que a gente pode trazer um debate bem interessante sobre questões que envolvem as linguagens tantas de amor. Porque a forma como a gente comunica amor para uma pessoa, muitas vezes a gente imagina que é como ela gosta e quer receber, mas em verdade não é. Porque cada um de nós temos uma linguagem primária de amor. Existe o livro, né? Com certeza. Né? Que fala sobre isso. Então, às vezes igual marido e mulher. O marido enche a mulher de presente, mas às vezes o que ela quer é só tempo de qualidade. Ele não tá ali, a gente tá desajustado. Não, vocês estão tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo lindo. Dá para ajustar assim. Basta que vocês entendam um ao outro. E assim, mas para eu poder entender o outro, eu preciso primeiro o quê? Me entender. Então, foi aquela máxima que eu falei no início. O primeiro passo é autoconhecimento. Quando você se conhece, aí já fica mais fácil você compreender sobre o outro. É muito legal. Voltando à história, agora uma nova versão. Ah, tá. A gente percebe que eu sempre vou estar lembrando que, como você falou, de transbordar. Gente, e é maravilhoso a gente transbordar, porque quando a gente transborda em coisas boas, a gente tem um corpo que ele tem essa farmácia interna. Então, quando você faz algo bom por você, faz algo bom pelo outro, e principalmente tem a nossa questão do servir. A gente servir o outro, né? Depois um dos nossos pilares, né? Que a gente defende da vida extraordinária, né? Exatamente. A gente servir porque a gente vai estar liberando ocitocina no nosso corpo, coisa que é um dos hormônios que é do prazer. É tanto que, por exemplo, a mãe, quando ela vai ter um filho, ela libera ocitocina no útero para que ele entre em contração, expulse aquele feto que está ali, mas ela sente dor, mas ela tem a maior satisfação depois de pegar essa criança, amamentar, tá ali no colo. Então você vê que há uma satisfação e há um prazer. Então, assim, quando eu contei a segunda história, também há uma sensação de ocitocina, né? Então, assim, dele ter aquela carência em relação à mãe e de repente ele tá atraído por uma outra pessoa também que perdeu o filho. Né? Então, assim, é como se casa. E é uma situação também de prazer, de troca e de transbordar, porque ele poderia também não querer e nem se aproximar. E também, quando eu falo isso, eu estou também trazendo a situação da nossa vibração, né? Sim, é isso que eu ia falar. Também tem quântico aí, né? Tem um quântico aí. O que é que a gente transmite na nossa vibração, na nossa frequência. Na nossa frequência. Que a gente, além de modelar algo, além de a gente comunicar algo, a gente também atrai por vibração. A gente atrai também por atração, né? Então, assim, o que eu comunico, o que eu estou mostrando, né? Eu também estou atraindo. Então, assim, é o dar e receber. O que é que eu estou dando, o que é que eu estou recebendo. E é uma coisa que eu sempre falo também, que a vida ela é cíclica e que a vida também é uma troca.
é uma mão de... Não uma mão única, é uma mão dupla. É o dar e receber, né? E quando a gente faz isso, a gente ganha muito, porque vem a sensação de prazer, dá quem tem para dar. E quem não tem para dar, oferta o que tem, né? Então, assim, se você oferta amor, tranquilidade, né, compreensão, é o que você tem para dar. Se você dá, falar mal do outro, desejar coisa ruim, é o que você tem para dar na sua vida. Que a gente só dá para o outro que a gente tem. É isso mesmo. Não é isso? Você concorda? É isso mesmo, concordo. Como é que eu vou oferecer para o outro um amor se esse copo está cheio de raiva, de ódio, né? É incompatível. Não tem como você oferecer um fruto diferente daquele onde você está fincado, né? Onde estão fincadas as suas raízes. Com certeza. Do que a gente sempre vem falando. E o que eu achei interessante da sua História. Da sua história que você trouxe aí, essa questão, né, do quântico, do que a gente vibra e tal. Isso é muito sério e isso é muito real. Há quem não acredite e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Claro. Mas se a gente puder, né? E mal não faz. Então, se a gente puder, sim, se encher, né, do que existe de sentimentos bons, né? Se livrar do que é tóxico, se manter ali estando a serviço realmente do outro, mas não aquele serviço que a gente até pouco tempo atrás falou, alguns minutos atrás a gente estava falando, que seria um serviço de você estar retirando a responsabilidade do outro. Não, é de você fazer realmente por ato de gratuidade, ato de cortesia, de liberalidade, né? Em amor. Quanto mais a gente faz, mais a gente recebe. Com certeza. Quanto mais a gente faz, mais a gente recebe. E assim, a gente ouve isso como até uma máxima de igreja, né? Até. E mais ainda, sabe o que, real. Thaís? E mais ainda quando a gente faz sem querer nada em troca. Porque quando a gente faz a coisa que a gente tem algo por trás, não dá certo. Já houve um pensamento ali de escassez. Exatamente. Entendeu? Você quer dar algo, mas você por trás você quer colher outras coisas. Exatamente. Mas quando a gente faz por livre e espontânea vontade, de forma natural e por bondade, que foi por isso que eu trouxe a história. Como a gente fala, exatamente. Né? As coisas acontecem, as coisas fluem. Sim. As coisas tem fluxo. Porque exatamente. Você fez de maneira despretensiosa. Você fez porque você ama, você fez porque você gosta, você fez porque é uma pessoa boa, você fez porque você está cheio de coisas boas. Aí dá para transbordar. Isso! Então acontece isso. Então, assim, se você quer algo na sua vida, faça. Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Quantas vezes a gente quer pagar algo? Eu não faço isso não, viu, gente? Eu tô aprendendo. E é muito bom, eu quero compartilhar com vocês. Hoje, eu até faço o seguinte. Quando eu vou pagar algo, eu quero já botar lá assim, pagando com satisfação, pagando com alegria. Entendeu? É uma comunicação que você está gerando. Yes. Porque eu poderia... Ai, meu Deus, tem mais isso para pagar. Tem não sei o quê. Não quero reclamar, eu quero dizer assim, satisfação, coisa boa eu ter a condição de pagar isso aqui. Tudo é o olhar sobre a circunstância, é o que a gente falou da regra do 10/90, é o olhar sobre a circunstância. Muitas vezes, o que a gente percebe é que as pessoas, a vida ela é cíclica, como você falou, né? Eu trago a ideia dos picos e vales, né? A vida é feita de picos e vales. Ninguém está toda hora no vale, nem ninguém está toda hora no pico. A vida é feita de picos e vales, estamos descendo e subindo. Mas tudo é a forma como você está no vale, a forma como você sobe a montanha para voltar para o pico. Ou seja, o que você está fazendo, porque quem está num estado de escassez no vale, não ache que no pico vai ser diferente, não. Mas se o vale foi suficiente para transformar a própria ideia de escassez em uma ideia de abundância, uma ideia que eu falo é de uma crença de abundância, você consegue sim subir. E aí você está no pico e você está ali conseguindo abundar e abundar em amor. Não abundar com escassez, porque tem gente que até para dar algo quer dar mostrando. Liga a câmera aí, viu? Para mostrar que eu tô dando. Eu tô dando que eu tô fazendo aqui uma caridade. Né? Liga a câmera para o povo ver. Né? Então tá dentro da própria ideia dos picos e vales. Então, como a gente desce o vale, é como a gente também vai subir para
para o pico. E como a gente também ali permanece. Porque, inevitavelmente, os momentos de vale, os momentos difíceis, eles vão acontecer. Mas, como eu vou sair desse vale e o tempo que eu vou permanecer desse vale, vai ser exatamente o fruto das minhas crenças. Fruto daquilo que eu penso, que eu sinto, do que é que eu estou fazendo para eu poder agir e adotar as medidas necessárias para poder sair daquele lugar. Mas também eu não preciso olhar para aquele vale e, né, criticá-lo e amaldiçoá-lo. Não, eu vou olhar aquilo ali como algo que, opa, eu caí no vale. Mas se eu caí é porque faz parte da minha jornada da vida. Né? Eu caí. Vou olhar para ele com um olhar de aprendizado e de gratidão. O que é que eu posso fazer agora para poder voltar para o meu pico, perdão? Então, vamos lá. É reajustando o leme do meu barco. E aí eu vou reajustar, vou entender, vou compreender, vou ter a minha gratidão e vou subir. Né? Sem ou viver eternamente naquele vale, ou criticar e amaldiçoar mesmo aquele vale. Porque tudo tem um aprendizado. Com certeza. Para tudo a gente gera um aprendizado. E só rapidinho, só para me falar. veio uma situação aqui bem pontual. Eu tenho uma amiga muito querida. Eu já chamei ela várias vezes para poder fazer algumas sessões de coaching comigo, também em amor e tudo, porque ela recentemente perdeu o pai dela. Recentemente deve ter uns 8 meses, 8, 9 meses mais ou menos. E ela está enlutada desde então. Ela está enlutada, ela vive o luto, ela dorme e acorda o luto. A gente não está dizendo que o luto não é importante. O luto é importante, o luto é necessário. É preciso, quando a gente pensa sobre, eu sempre digo isso, quando a gente fala sobre inteligência emocional, algumas pessoas acham que a gente vai se transformar num monge budista. Se tem uma coisa que não é nem compatível com o meu perfil comportamental, é eu me transformar numa monge budista. Não. Mas eu aprendo ao quê? A alocar as minhas emoções da forma certa, né? Na intensidade certa. Então, eu não posso mais dormir e acordar por 9 meses, praticamente, neste luto. Eu preciso ter uma data para esse luto acabar, mas eu preciso viver o luto, porque faz parte do processo. Eu preciso viver esse vale. E eu preciso, se necessário for, ressignificá-lo e trazer o que houve de bom. Foi numa situação bem drástica, foi um tiro na porta de casa. E assim, o que eu tento a todo instante eu lanço as ferramentas. Então, eu tento trazer ela, né, lançando as ferramentas, mas eu não posso pegá-la, colocar debaixo do meu braço e dizer, acabou seu luto agora, a partir de agora você vai ser outra pessoa, porque depende dela. É ela, não sou eu. É a tal da autorresponsabilidade que a gente sempre fala. Com certeza. Então, eu lanço o quê? Né? Eu lanço as ferramentas que eu tenho e que eu disponibilizo para ela. Mas ela... caberá a ela definir o momento, até que momento ela vai viver esse luto. E não é virar a chave e dizer, pronto, acabou meu luto, meu pai agora não existiu para mim. De forma nenhuma. Meu pai faleceu há 15 anos. Ele é extremamente presente na minha vida, nas minhas falas o tempo inteiro. Até como relato do que eu vivi na minha infância de muito maravilhoso com ele e como relato também das outras coisas que eu, né, vivi, que foram momentos de vale e que eu hoje posso olhar com um outro olhar, né, com o olhar do aprendizado. Então, eu estou trazendo só a título de exemplo essa questão desta pessoa específica, só para poder trazer para você, né? Para você que está aí do outro lado, com uma situação que muitas vezes você olha para um lado, olha para o outro e pensa, meu Deus, eu não tenho mais solução na vida. Solução, ela existe e ela vai existir. Você vai voltar ao seu momento de pico. Agora, é preciso que você entenda o porquê você está naquele vale. O que é que você pode fazer de diferente naquele vale para você poder voltar a subir o pico? Né? Quais são as ferramentas que você pode adotar? Com quais pessoas você precisa se conectar? Quais os ambientes que você precisa estar para voltar a estar no pico? Porque isso faz parte da vida, né? Com certeza. Faz parte da vida. Uma outra conversa que eu estava tendo com um amigo, Thaís, ele falando, né, que ele teve um encontro com o pastor dele, e aí eles conversando, ele disse que passou a maior vergonha. Aí disse que tava ele, a esposa, e o pastor, a esposa, eles conversando, aí falando sobre churrasco. Sim. Aí disse que ele falou, nossa, eu gosto de comer churrasco, mas detesto fazer churrasco. Aí disse que o pastor olhou assim para ele, engraçado, eu sou o contrário. Eu adoro fazer churrasco, eu adoro servir as pessoas, né? As pessoas estão ali e eu fazer o churrasco, assar aquela carne, cortar, entregar ali para as pessoas. Eu tenho prazer em servir. Pois é. Então, assim, é o caso que a gente vê. Tem hora que a gente quer demais as coisas na nossa vida, mas a gente não quer servir. A gente precisa entender quem nós somos e entender qual planeta nós estamos
E o que é que faz esse planeta, pelo menos o que é que a ciência nos diz, né? Que ele gira a uma certa velocidade, num universo está flutuando, né? Que se a gente olhar a uma certa distância é um pontinho luminoso na escuridão, e a gente ainda não caiu a ficha que o nosso barco está aqui no mesmo local de todo mundo. A gente só pode estar mudando de vagão, mas o barco é o mesmo, né? E quando eu quero só reter em mim, que escassez é essa? Pois é. Cadê o transbordo? Não Exatamente. Vai ter. Então, a partir do momento que analise, se você está aqui, aí eu só te dou. Eu só te dou as coisas e você nunca dá para mim, é pra gente refletir. Também. Porque quem dá também o tempo inteiro, diz assim, por que só ele tá dando? Porque você sempre tem algo para dar, o outro também tem sempre algo para dar. Se você quer dar e o outro não deixa, não precisa não, só eu posso, eu tenho condição, toma aqui, tá errado também. Então assim, tem que ter uma troca. É como se for assim, como a gente tá falando da borboleta, né? Então assim, essa ajuda, será que está sendo realmente sendo válida, ou eu estou prejudicando o outro? Isso a gente leva também para a família, viu? Principalmente para filhos, para marido, para esposas, para os nossos pais. O que a gente está fazendo? Será que realmente está ajudando? Ou a gente está prejudicando? E aí onde eu sempre falo, né, no tic-tac, o que é que você está fazendo pela sua única vida? É isso, te trazendo luz, que o tempo está passando. E aquela oportunidade, uma palavra que você falou que eu achei maravilhosa, ressignificação. Ressignificar é você pegar uma inabilidade sua, é você pegar uma coisa que você talvez não... Quem olha para você e diz assim, isso não presta. Thaís é uma pessoa má, Thaís é uma pessoa que matou, Thaís, eu, se quiser usar o seu nome, Maria, Antônio, fez isso, fez aquilo. Mas você tem condição de fazer mudanças. E ressignificar significa isso. É você, como você falou, você está lá embaixo no vale e você pegar uma coisa dessa ruim e ressignificar, transformar em uma habilidade. Teve uma vez que eu ouvi uma frase de um pastor, eu acho que ele usou de alguém, né? Mas ele falando assim, foi numa época que estava no início dessa crise econômica. Ele dizendo, enquanto o povo está chorando, enquanto o povo está falando de crise, eu estou fabricando lenço para o povo chorar. É exatamente assim, tudo que claro que foi uma brincadeira, é um pastor super brincalhão, um querido, né? Mas eu ele já comecei a rir só de você falar. Ele disse isso e eu falei, gente, faz todo sentido, porque assim, é como você olha para as circunstâncias. É o que você faz com elas, né? As aflições, elas transitam por nós o tempo inteiro. Aí agora, eu vou, sabe para quê? Que é uma coisa importante. É assim, não diretamente no luto da colega dela que ela falou, mas se você estiver me escutando, pode servir para você também. Eu acho, Thaís, a partir do momento que eu sei quem eu sou, isso não é dor. É isso aí, é a identidade. Quando eu sei quem eu sou, pode produzir seu lenço, pastor. Porque eu não preciso chorar, porque eu vou entender que aquilo é necessário. É como eu estou falando, ressignificar é eu pegar uma coisa que está acontecendo comigo, que está de ruim, e eu ressignificar para uma habilidade boa, para uma coisa boa. Eu estou ressignificando, eu estou transformando. Agora, para isso, eu tenho que saber onde eu estou, quem eu sou e o que é que eu quero. Isso faz toda a diferença. E o que a gente percebe que a humanidade, ela não sabe que ela é. Ela está perdida ainda nos preceitos religiosos, está perdida nos preceitos culturais e nas suas próprias crenças que a própria família repassou para eles e repassou também para a gente. E a gente está dentro desse sopão aí de informações que muitas vezes, como eu posso dizer assim, de muita mentira. De muitas vezes que não é verdade, e a gente não tem o poder e a capacidade de dizer assim, eu quero sair disso tudo, eu quero sair, usar até a palavra assim, eu quero sair da manada, deixar a manada toda passar e eu vou caminhar para o lado de cá e ser diferente. Mas sair da manada hoje é o que vai te tornar extraordinário. É o que vai te colocar num lugar de sucesso. Antes até de dar seguimento aqui, eu quero dizer que eu entendia
fruto das minhas crenças, né, de infância, eu entendia o sucesso como sendo um sucesso apenas profissional e financeiro. E, obviamente, minha vida foi toda moldada. Eu sempre fui excelente aluna, né? Fiz diversas atividades, né? Falo, né, alguns idiomas. Eu fui caminhando. E o sucesso naquilo que eu foquei, ele está acontecendo. Né? Ele está acontecendo. Mas, hoje, eu tenho uma outra percepção de sucesso, que foi fruto da maturidade do meu autoconhecimento. Que o sucesso, da sua busca, né? Exatamente, que o sucesso, ele não está atrelado à minha jornada profissional e pessoal. Ele está atrelado a eu conseguir ter uma vida sistêmica e que essa vida me traga o estado que eu decidi ter de felicidade. Porque a felicidade, ela não é um sentimento. Tem muita gente que chama a felicidade de sentimento. Não, a alegria é um sentimento. Isso. A felicidade, ela é um estado. Perfeito. Então, assim, eu decido estar feliz. No meu eu sou, a primeira coisa é eu sou feliz. A gente decide, né? Tudo tudo que a gente eu quer, decido. Thaís. Aí, não só a felicidade. Exatamente. Tudo. Mas eu falo assim, é viver esse estado. Passar por esse vale que eu falei, passar por este pico, nesse estado, sem deixar esmurecer, sem deixar, como a gente fala no popular, a peteca cair. Isso. Não é fácil e ninguém disse que ia ser. Não. Mas existem ferramentas tá que podem te ajudar. Se fosse para ficar sentadinho, palitando o dente, acho que a gente não estaria aqui. Exatamente. E é daí onde vem a relevância, por exemplo, que tem um coaching, né? Um processo de coaching. Um profissional capacitado, com ferramenta específica e treinado para te ajudar. Emoções. Porque muitas vezes a gente tem a parte intelectual massa, né? A parte até espiritual massa também, mas as emoções estão... A flor da pele. Estão né, acabadas. Alguém olha pra você com o canto da boca torta assim e você já tá... O que é? E aí? Alguém deu uma buzinadinha no trânsito, você já baixou o vidro e já xingou a pessoa até a 20ª descendência dela. Exatamente. Misericórdia. Então, assim, quando a gente tem essas emoções alinhadas, a possibilidade até de pegar esse tanto de informação, né, que a gente tem hoje disponível, a gente vive uma outra era, uma era digital, uma era que nos permite ter acesso a isso. Mas ainda não saímos da pedra lascada. Ainda em muitas coisas. Da época da caverna, ainda. Em algumas coisas eu não discordo, não. Eu concordo. Mas eu acho, sabe o que, Júlio, disso tudo? É que é algo que passa muito pelas nossas crenças, que é o que a gente trabalha dentro do coaching, mas é muito sobre eu ter compaixão pelo outro. Sabe? A gente, depois que entende o quão frágil nós somos, porque nós somos seres humanos, nós somos seres humanos. O ser humano, ele é extremamente frágil. Eu estava ouvindo um podcast daquele... Ai, gente, eu esqueci o nome dele. Do astronauta brasileiro que viajou. Ele junto com um rapaz do... Eu vou achar aqui. Foi até do... Enquanto você acha aí, quando a gente fala do ser humano... quando a gente fala do ser humano... Eu digo uma coisa assim, para vocês que estão me escutando aqui hoje. Esse corpinho que vocês estão vendo aqui, essa pessoa que está falando com vocês, não sou eu. Aí você vai dizer assim, poxa, quem é você? Aí eu vou dizer assim, esse é meu personagem. Eu não sou Júlio, eu estou Júlio. Esse é um personagem e que eu tenho sombras, que muitas vezes todo ser humano tem, mas tem hora que não quer enfrentar os seus medos, as suas sombras. Isso eu estou me baseando na história e no estudo de um cara maravilhoso que foi Jung, né? Que o coach também se baseia muito nas teorias de Jung. Então, assim, onde a gente vai falar sobre persona, a gente vai falar sobre sombra, a gente vai falar sobre personalidade, certo? E a gente percebe o quanto que a gente precisa ver. E quando eu digo para vocês hoje eu tenho a capacidade de entender sobre isso. Quando a gente vai falar sobre os nossos medos, as nossas sombras, vá até o final, porque lá tem coisa boa. Quando a gente fica lá com aquele medinho daquela sombra, não, a gente tem que ir até o final, vamos descobrir o que é que tem lá. De repente, no fundo do poço tem lá, naquela sombra, um pote de ouro, uma coisa boa que tem pra gente, mas como a gente teve muito medo devido às coisas que a gente acha que tá certo, a gente não tem medo de enfrentar as nossas próprias dificuldades, porque a gente está limitado em relação àquilo ali. E ele vem e ele fala muito bem em relação a isso. Ele fala sobre os persona, fala sobre a personalidade, fala sobre nossos medos. Então, assim, esse aqui é um personagem.
Sabe por que um personagem? Porque quando chegar o dia do meu corpo morrer, se decompor, ele vai, mas eu tenho certeza que eu vou continuar existindo, entendeu? A minha essência, eu sou espírito, você é espírito, tá lá na Bíblia. Nós somos espírito, nós somos alma, nós temos um corpo. Então, assim, o meu corpo é representação do meu espírito, porém um personagem. Esse aqui é um personagem. Então, quando a gente para que eu sou um personagem e que eu tenho... É como se fosse, por exemplo, se eu for sair do planeta Terra, a gente pode sair do planeta Terra? Podemos. Através de uma nave. E eu tenho que ter um vestimenta. É isso que eu ia falar, da nossa fragilidade. É uma vestimenta preparada para poder estar no espaço. Que lá não tem oxigênio. A pressão é muito maior. A temperatura, se o sol te pegar, vai te torrar de cheio, né? Então você tem que estar com uma roupa preparada, com aquele capacete, até que tem uma proteção contra o sol também, a luz do sol. Então você tem que ter uma preparação de aquecimento, de proteção. É o que a gente precisa para poder estar aqui. Então, assim, o meu eu é partícula divina. Então, assim, por que as coisas não estão acontecendo na sua vida da forma que você quer, se você é um filho de Deus? E é todo mundo, se você é ser humano... E somos todos iguais. Todos iguais. Se você é ser humano, eu posso dizer assim, reveja seu contrato. Né? Isso, reveja a sua petição. né, Thaís? Reveja, porque assim, tem alguma coisa errada. Te ensinaram errado, te orientaram errado. Então, assim, você, e principalmente, eu vou dizer uma coisa assim que é boa e ver se você concorda comigo. No mundo quântico, a gente antigamente dizia que tudo é matéria. Só que a matéria é energia. Tudo é energia. Isso, tudo é energia. Então, assim, tudo é energia. Dinheiro é energia, eu sou energia, você é energia, nossos pensamentos são energias. E por que a gente não pode utilizar disso tudo? Porque tudo é a mesma coisa. Tu tá percebendo? O planeta. Então, assim, o que é que tá fora da energia? Nada. Tudo é matéria, tudo é energia. Não é isso? Então, por que a gente não racionaliza para dizer assim, eu posso conseguir manipular isso tudo, porque eu sou o comandante disso tudo. Eu estou no governo disso tudo. O que eu ia trazer sobre a questão espacial que eu vi de podcast, que eu queria dar... Pode falar. Não, é isso, eu queria dar os louros, né, para quem falou, que é o rapaz que está no @ do Space Today, e Marcos Pontes, que foi o astronauta. E eles falando da nossa fragilidade. E aí, nesse podcast, estava sendo abordado muitas questões da intenção hoje de Elon Musk, inclusive, né? De nós que é o cara chegarmos, do momento, né? Até a Marte. Enfim, ele quer colonizar, ele quer providenciar uma colonização interplanetária. E o que Pontes trouxe, né? E junto com o Space Today, né? Eu esqueci o nome dele agora, o detentor desse @. Eles trazem exatamente isso. O problema, abre aspas, maior está na nossa fragilidade de ser humano, né? Na nossa fragilidade mesmo. Fragilidade biológica, fragilidade emocional, né? Porque hoje é relativamente tranquilo e já existem tecnologias para poder chegar até Marte. Mas e como vai ser o caminho aí do ser humano até chegar lá? E uma vez que chegue lá, como vai ser exatamente essa colonização? Porque tem que estudar uma série de efeitos, né? E a gente só sabe... São mais ou menos 9 meses o caminho no ponto mais próximo para sair da Terra e chegar em Marte mais rapidamente. Que ainda primeiro vai para a Lua, né? Porque tem que ter uma base na Lua. Eles estão falando da Lua e para sentido. Marte. E já tem filmes assim, se a gente for analisar, já tem ficção. É isso, então tudo é viável, Exato. Tudo é possível. O que eu quero com isso, na verdade, é trazer assim, tudo é viável, tudo é possível, somos todos iguais. A fragilidade é nossa e às vezes a gente pensa que é debaixo dessa fragilidade, que inclusive existe, ponto, mas isso não é o suficiente para me paralisar. Quantas e quantas pessoas a gente escuta falar que perdeu as pernas, perdeu o movimento dos braços, mas participou de uma Olimpíada, né, com algumas especificidades e tal, mas são pessoas que fazem acontecer. Exato. Que a limitação não é suficiente para limitá-los. Não é limitante, exatamente. Né? Então, aquilo que aparentemente é limitante, que foi o que a
a brincadeira do pastor, ele quis dizer, a crise, tá, e aí você vai fazer o que na crise? Você vai ficar parado, esperando a crise passar? Veja as possibilidades. Vai tornar aquilo, o que eu posso fazer diante daquilo? Né? O que é viável? Perfeito. E é nesse sentido. E às vezes, isso está em algo que está mais enraizado, né? Que está exatamente nesse interior que a gente vem falando desde o início do podcast. Está exatamente nessas raízes, fruto dessas crenças limitantes, fruto de contextos que você vivenciou ao longo de sua vida e que você enxergando como verdade, mas que muitas vezes pode não ser verdade. Ou você pode transmutar essa verdade, né? Para poder torná-la algo que para você seja interessante, que para você seja real. Ótimo. É o ressignificar. Vou contar essa minha última historinha aqui agora. É o seguinte, disse que, eu não sei se você também conhece essa, disse que um casal, todo dia eles acordavam pela manhã e disse que a esposa, ela sempre olhava para a casa vizinha e olhava que a outra vizinha acordava, lavava a roupa e colocava no varal. Ela chegava e dizia assim, marido, você tá vendo como é que tá aquela roupa da nossa vizinha, marido? Ela parece que não sabe lavar roupa, a roupa tá muito encardida. Será que é o sabão? Será que é a água? Será que é a forma dela lavar que ela não sabe? Aí no outro dia a mesma coisa, Eu acho que eu vou lá, marido, falar com ela para ensinar como ela tem que lavar as roupas, porque a roupa é muito encardida, olha pra lá que roupa encardida. Aí um belo dia o marido, sabe o que ele fez? Acordou mais cedo, foi lá, lavou a janela da casa deles, que estava toda cheia de poeira. E aí ela acordou, né? E aí quando ela olhou, nossa, quem será que orientou ela? Foi o que ela mudou? Olha, a roupa ficou limpa, a roupa está alva, tá legal agora, nossa, parabéns para ela. Aí diz que o marido olhou para ela assim e disse assim, não, mulher, foi eu que acordei mais cedo, lavei a nossa janela que estava toda cheia de poeira. Pois é. Então, assim, quando eu estou contando essa história, com a analogia, o que é que te traz em mente, assim? Me vem tantas, eu conheço essa história. Ela é muito usada, inclusive, por nós, né? Coaches e tal, em palestras. É o olhar, né? Às vezes a gente está tem várias, né? Vou dar algumas aqui. Às vezes a gente está tão preocupado com a vida do outro que a gente esquece da nossa. Perfeito. É o primeiro ponto, né? Tão preocupado com a vida do outro, aquele negócio, tá focando aonde? Tô focando no outro, tô esquecendo de mim. Isso. Né? E o que está acontecendo na minha vida, eu não estou me dando conta, porque eu estou com um olhar na vida do vizinho. A janela dela, né? Suja, ela preocupada com a pois roupa é, da roupa se da ela vizinha. estava... ao mesmo tempo, né? Também me vem até como um paralelo dessa história. Por que a grama do vizinho é mais verde? Você só vê, poxa, tem alguma coisa, ou o contrário, né? Que é justamente o paralelo que eu tô fazendo. Por que a minha grama não fica tão verde quanto a do vizinho? Você também, de novo, tá com foco no vizinho. Só que nesse momento, o que você tá é comparando e não parando para pensar em qual processo, qual foi a jornada que ele teve, quais foram os processos que ele adotou, qual é o adubo que ele tá fazendo, Perfeita. Quantas vezes ele rega. Você não tá parando para pensar no que é que ele está fazendo, o que você não está, para que a grama dele seja verde e a sua não seja. Então, eu estou olhando para a vida da minha vizinha, que está com a roupa que eu estou achando que está encardida. Também é um julgamento meu sobre a vida do outro. Perfeito. Que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver. Meu pai falava muito isso, deixa a vida de que ela é. Né? Meu pai falava essa máxima assim pra gente. Então, deixa a vida de que ela é. Eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Se o outro quiser alguma coisa de mim, ele vai buscar. Perfeito. Ele vai chegar em mim. Assim mesmo. Quando alguém precisa do meu serviço como advogada, como alguém precisa do meu serviço como coach, né, como mentora, como professora, chega. Ou eu sabendo da existência de alguma publicidade, alguma seleção, alguma coisa, eu vou atrás. Né? Então, sempre vem a partir de uma ação. Mas por que eu vou não estar preocupada com o meu eu, com o meu autoconhecimento e vou ficar focando na vida do meu vizinho? Vou ficar focando na vida na roupa da minha vizinha que está supostamente encardida. Né? Então, isso fala muito do quanto nós somos nós não, né? Porque eu não sou. Do quanto muitas pessoas não são autorresponsáveis. Não param para se dar conta que é o eu dela que ela tem que trabalhar, é a identidade dela, é quem ela é. Né? É onde estão fincadas os valores dela. Né? Qual é o objetivo que ela tem de vida? Por que eu estou parada ali no meio da janela olhando a roupa da vizinha? Eu não tenho roupa para lavar, não?
Porque eu devo ter roupa para lavar. Com certeza. Né? Então, Vai eu limpar tenho um a janela. objetivo de vida. Eu tenho os meus Vai objetivos. limpar a sua janela. Aí eu paro de perseguir, literalmente perseguir os meus objetivos de vida para poder ficar olhando a vida dos outros e só me lamuriando ou questionando. Porque fulano ali tá ganhando dinheiro. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que ninguém ganha dinheiro fácil assim, não. Suas crenças, meu amor. Exatamente. Olhe para você primeiro, né? Perfeito. O que você está trazendo, bebi água, o que você está trazendo é muito bom e a gente vê o quanto que tem hora que as pessoas fazem investimento nela, na própria casa, fazem investimento em outras coisas, mas não busca esse autoconhecimento, como você falou, para você mesmo. Tem gente que compra um carro de 80 mil, não que não fosse importante, 150 mil, mas não faz um carinho, um afago sobre você mesmo. Não tem um alto amor. Sabe o que acontece? É assim, tá bom, eu tô comprando um carro, eu vou utilizar. Mas será que você pudesse dizer assim, ao invés de eu comprar um carro de 150 mil, eu vou comprar um de 50, eu vou pegar algum dinheiro desse e vou investir em mim, nesse autodescobrimento, vou procurar um profissional para poder me ajudar, eu vou pagar uma terapia, eu vou cuidar mais de mim. Você tá entendendo? Porque assim, quem é mais importante nesse processo todo? É o próprio ser humano, né? Então assim, quantas vezes a gente quer comprar uma casa, a gente paga por 30 anos... A gente 3 casas. Isso, mas eu não Porque ao longo de 30 anos você tá pagando 3 casas. E por que eu não posso investir alguma coisa em mim também? Então, assim, é igual como se a gente for analisar. Se a gente não fosse investir o que a gente investiu, o que você investiu em você até hoje, o que eu investi em mim até hoje, como é que a gente estaria? Então, assim, e o que eu tô falando não é nem pela parte financeira, eu tô falando pelo nosso lado emocional. Até no tempo. O buraco Até de que tempo. muita gente tem no peito... Por não se sentir aceito, por achar que o outro tem que fazer algo por você, por achar que você tem que provar algo para alguém. Exatamente. E nem se conhecer que você tem que fazer as coisas pelos outros, aceitar o que os outros diz assim, se o outro não me aceitar, é como se eu também não me aceitasse. Então assim, isso tudo tem como mudar a partir do momento que a gente procurar um profissional que possa nos ajudar a, sabe o quê? A trazer uma luz, a virar uma chave. Exatamente. Né? Então é assim, é aquela verdadeira mãozinha, diz assim, eu vou procurar ajuda. Então assim, dentro da área da saúde, principalmente na parte de saúde mental, a gente sempre fala, doente é aquele que acha que não precisa de ajuda. Né? Então assim, a pessoa tá ali com problema financeiro, tá com problema amoroso, tá com problema na família, tá com problema emocional, mas ele não quer procurar alguém para ajuda. O nome disso é orgulho, né? Ou meritocracia barata, como muita gente acha. Que roda e para no tal do orgulho. Eu não avanço muitas vezes por conta do meu orgulho. Eu não consigo pedir ajuda para o outro porque ou eu tenho que ser autossuficiente ou o outro é muito pouco para poder me ajudar. Aí agora quando a gente para analisar se tem orgulho, tem crenças aí, principalmente, sabe o que? De rejeição. Tem raiz então, de rejeição. Tem uma raiz de rejeição, tem uma crença aí muito forte voltada para isso. Thaís, foi maravilhoso. Querido, muito obrigada. Viu a sua presença aqui, esse bate-papo maravilhoso. Eu acho que contribuiu demais em relação ao podcast, JP Podcast. Muito então, obrigada. assim, gratidão para você sair lá do seu conforto, da sua casa, tá aqui no estúdio pra gente estar gravando o JP Podcast. Então, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Que possa te ajudar, você tá escutando, vá até o final, comente, deixa aquele like e para você só gratidão. Deixe suas considerações, se você quiser falar alguma coisa em relação aos seus produtos, às suas coisas, fica à vontade. Tá bom. Obrigada, meu amigo, obrigada. Estar aqui no JP Podcast realmente foi uma grande satisfação. É uma grande satisfação, você sabe que a gente tá junto para o que você quiser. Estamos aí no nosso servir, né? Claro. E juntos, porque ninguém cresce sozinho, todo mundo junto. Se você ainda não me conhece, eu vou te apresentar meus 2 arrobas no Instagram, também no Facebook, é @Thaís com H, Requião, @Thaís Requião e @Thaís Requião Mentora. Eu tenho um canal no YouTube também,
Esse canal tá levemente parado, ele vai retornar, tá nos meus objetivos para 2022, porque eu não sou uma pessoa que deixa a vida me levar, eu estabeleço os meus objetivos. Mas ele ainda não mexi nele. Mas se você é da área do direito e se você se interessa por inteligência emocional, esse canal vai passar a ter também conteúdo de inteligência emocional, que é no YouTube/Thaís Requião. Quanto ao mais, né, dentro das próprias redes, você manda direct, fala comigo e vai conhecer os meus produtos, vai conhecer as minhas empresas, vai conhecer um pouquinho mais de mim e fique muito à vontade para entrar em contato, porque para mim é um prazer. Lidar com pessoas foi o que eu decidi fazer, está dentro do meu propósito de vida e eu amo estar com pessoas. Eu nasci para isso. Uau! Obrigada, querido. Eu que agradeço. Olá, você que assistiu o podcast e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!